Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de uma seleção que está chamando a atenção de todo mundo, o Equador. É a história de uma nação que quer transformar a promessa do passado em glória de verdade no futuro. Olha só, o Equador já carimbou o passaporte para sua quinta Copa do Mundo. Pode não parecer muito, mas isso consolida a seleção como uma força bem consistente na América do Sul, que a gente sabe que não é uma eliminatória nada fácil. Mas o que exatamente torna esse time do Equador tão interessante agora? Bom, a gente vai analisar essa jornada desde a primeira vez deles numa Copa até uma era de ouro que foi inesquecível e como uma nova geração de talentos está aí, prontinha para escrever um novo capítulo. Para a gente entender de verdade o que essa equipe pode fazer em 2026, primeiro a gente precisa olhar para trás, sabe? Ver como tudo começou, como esse legado foi construído. Essa linha do tempo aqui mostra tudo bem claro. Repara só, a estreia lá em 2002, depois o ponto mais alto da história deles, em 2006, um retorno em 2014 e agora essa esperança toda renovada que está levando eles para 2026. É uma história de altos e baixos, mas a trajetória é claramente para cima. Pensa só, 72 anos de espera. A estreia finalmente aconteceu em 2002. E assim, eles podem não ter passado da fase de grupos, mas já chegaram deixando um recado, como a vitória histórica contra a Croácia. Foi o Equador dizendo oi para o mundo do futebol. Mas se 2002 foi a chegada, 2006 na Alemanha foi quando o Equador realmente brilhou. Foi sem dúvida a melhor campanha da história deles em Copas. E que campanha! Eles foram dominantes. Começaram ganhando da Polônia por 2-0 e depois passaram por cima da Costa Rica com um sonoro 3-0. Essa performance garantiu a classificação para as oitavas de final pela primeira e até hoje a única vez. O sonho acabou por causa de um detalhe, um gol de falta do David Beckham. Mas o fato é que aquela geração de ouro levou uma das grandes favoritas, a Inglaterra, até o limite e fez história. Deixaram sua marca, com certeza. Bom, agora vamos pular para o presente e ver como essa nova equipe está tentando construir em cima desse legado tão importante. A campanha mais recente no Catar foi uma verdadeira montanha-russa. Eles começaram super bem, venceram o time da casa, mas a eliminação na fase de grupos, depois da derrota para o Senegal, deixou aquele gosto amargo, sabe? De uma oportunidade que escapou. A espinha dorsal desse novo time é uma mistura perfeita. Tem os jovens talentos, como Moisés Caicedo e o William Pacho, que estão jogando muito na Europa, combinados com a experiência e os gols do veterano Ener Valencia, que é o maior artilheiro do Equador em Copas. E um ponto de virada fundamental foi a chegada do técnico argentino Sebastián Beccacece. Ele trouxe uma disciplina tática, uma organização defensiva que, nossa, transformou o time. É outra equipe, muito mais difícil de ser batida. Então, como é que essa nova identidade, essa força defensiva, levou eles para a Copa de 2026? Vamos ver os números. E aqui está o ponto que define esse time, um contraste impressionante. A classificação foi construída em cima de uma defesa de elite mundial. Eles sofreram só 2 gols em 12 jogos. É incrível. Enquanto isso, o ataque fez o mínimo necessário para garantir os pontos. É eficiência pura. E essa solidez toda rendeu o quê? O impressionante segundo lugar nas eliminatórias mais difíceis do mundo, ficando só atrás da Argentina, a atual campeão mundial. Nada mal, né? E qual é a recompensa por esse feito? A recompensa é um grupo bem desafiador. Eles vão enfrentar a força da Costa do Marfim, a surpresa que pode ser Curaçao e, para fechar, a potência tradicional da Alemanha. Vai ser um verdadeiro teste de fogo para essa defesa de ferro. E isso tudo nos leva à grande questão. Com uma defesa tão sólida e com talentos aparecendo, o Equador tem tudo para surpreender em 2026. A pergunta que fica no ar é: será que essa nova geração tem o que precisa para finalmente ir além dos lendários heróis de 2006?